Oi, 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 sejam bem-vindos. Hoje eu vim aqui para responder algumas perguntas de vocês e para trazer também um tema super importante que é devocional. Queria muito falar sobre esse assunto com vocês porque eu acho que de fato ele é um tema muito importante. Essa semana, lá na comunidade do Instagram, se você ainda não sabe o que é, então corre aqui na descrição do vídeo para entender e fazer parte dela. Eu perguntei para vocês a respeito de temas que vocês têm interesse, que vocês consomem, e o mais votado foi devocional. Só que o devocional, ele é importante para a gente falar sobre, não necessariamente dicas, métodos, melhor horário para fazer, mas o que é o devocional. É isso que eu quero conversar com você hoje. Então vamos lá falar sobre esse tema super importante que é o devocional. Como eu disse para você, o objetivo desse vídeo não é trazer fórmulas prontas, mas explicar o que é o devocional. Nada melhor do que a gente começar entendendo a palavra devocional. A palavra devoção, ela vem do latim, significa necessariamente entregar-se, consagrar-se, uma relação profunda de troca com algo superior a nós. E com base nisso, nós conseguimos já compreender algo muito importante. Devocional nunca foi hábito, nunca foi fórmula, mas é entrega. E quando a Bíblia fala de pessoas que buscavam por essa consagração, por esse contato íntimo com o Senhor, ela nunca fala a respeito de performance. Ela fala de fato sobre a essência da entrega, sobre o que essas pessoas faziam para estar de fato conectadas com o Senhor, para ter um relacionamento íntimo com Ele. E buscar a Deus nunca foi uma tarefa espiritual, sempre foi questão de relacionamento. Então, não é errado você ter um horário preferido para fazer o seu devocional, também não é errado você ter aquele livrinho que você segue para facilitar o seu devocional. O problema é que muitas vezes nós estamos confundindo o meio com o fim, o meio com o objetivo. Então, o seu livro não é a sua devoção, a sua constância não é a sua devoção. A disciplina, o horário que você colocou para fazer o seu devocional não é devoção, porque nós precisamos entender que constância externa não prova entrega interna. E esse é o ponto mais importante a respeito do devocional. Você pode ler a Bíblia sem devoção, você pode orar sem devoção, você pode estar na presença de Deus por algum tempo, ouvindo um louvor sem nenhuma devoção. E ainda assim não vai haver uma entrega. Mas pode ser que em 10 minutos que você tire do seu dia, para dobrar o seu joelho no chão, para se colocar na presença do Senhor, para fazer perguntas para Ele, para falar com Ele, para se comunicar, para de fato decidir ter intimidade, seja uma entrega muito maior do que as páginas do seu livro poderiam dar para você. Então é por isso que eu disse para você que esse vídeo ele não teria fórmulas prontas, porque o devocional ele não segue um padrão. O nosso relacionamento com Deus ele é individual. E você precisa entender aquilo que faz sentido entre você e ele, é a sua relação com o seu pai. Então, nós não seguimos método, nós não copiamos a ninguém, e nós entendemos que, mesmo que você use um livro devocional, ele é apenas um facilitador, mas que aquilo que você quer construir com Deus vai muito além de um pequeno versículo, de um trecho, de uma explicação, da interpretação que alguém sentiu no seu íntimo, no seu devocional. E esse é o princípio. O problema dos livros devocionais, o maior problema, é que eles limitam aqueles que não querem buscar algo profundo. Então a pessoa é acostumada apenas a ser um espectador da experiência dos outros, um espectador da interpretação do outro sobre um trecho da Bíblia. E você se limita e impede que o Espírito Santo faça você viver coisas novas na presença de Deus, a ter as suas experiências no seu tempo devocional. Devocional é entrega, devocional é consagração, devocional é intenção. Eu fiz esse vídeo para mostrar para você que talvez o que você precisa não é aprender a fazer devocional, não é procurar o melhor devocional para comprar, ver o horário que tal pessoa tem feito devocional e organizar a sua rotina para que você consiga acordar naquele horário também, porque os céus estão abertos sobre você. Isso não existe. Isso não gera intimidade e relacionamento com Deus. O que você precisa é aprender que antes de abrir o seu livro para fazer o seu devocional, antes de abrir a sua Bíblia para ler o trecho, você precisa abrir o seu coração para o Senhor. Você precisa estar disposto a se render, a se entregar, a se consagrar a Deus, para que Ele possa falar com você. E para que você tenha 10, 5, 2 minutos, 1 minuto, 1 hora de tempo devocional de verdade com o Senhor. Respondendo algumas dúvidas para deixar esse vídeo mais claro para você,
A questão do devocional, ela se tornou uma moda, se tornou uma cultura, uma questão de alta performance, mas os homens e as mulheres do passado, eles não tinham um livrinho para seguir, eles não tinham uma oração pronta para ler, eles tinham um coração rendido a Deus. E é isso que eu e você precisamos. Então, mesmo que você siga o seu livro devocional, tenha a real convicção do que é o devocional, do que é esse tempo seu com o Senhor. E priorize isso na sua vida. Eu não sei se você consegue ter mais privacidade, intimidade com Deus pela manhã, à noite, à tarde. Isso não importa. Deus está ouvindo você a todo momento. E ele não se importa com o horário em que você deixou para fazer isso. O importante é que você esteja inteiramente nisso. Talvez esse vídeo ele vai quebrar suas expectativas, porque você esperava receber uma fórmula pronta, 5 passos para fazer um devocional melhor, 10 maneiras de melhorar o seu devocional. Mas, infelizmente, a verdade é essa, que devocional é entrega, e a entrega ela é individual, é baseada na sua vida, na sua experiência com Deus e naquilo que você quer receber dele. E não nas experiências do outro, no método que funciona para o outro. E à medida que você compreende isso, que você concebe isso, o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Ele, ela muda completamente. Porque você não se torna mais refém de ter um livro e todo ano precisar correr na livraria no final do ano para comprar o livro devocional do ano seguinte, para que você tenha como fazer o seu devocional. Não. Agora você tem um relacionamento com o seu Deus. Você fala com Ele com intimidade. Você abre a sua Bíblia e mesmo que seja um pequeno versículo, a sua entrega ao Senhor ela é tão grande que o Espírito Santo desce sobre você, traz entendimento ao seu coração e faz com que um pequeno versículo da Bíblia fale mais com você do que 200, 300 e 400 páginas de um livro devocional. Você não precisa colocar sobre a sua vida fardos que Deus não colocou. Você não precisa carregar algo mais pesado do que aquilo que Deus de fato espera de você. Então, não fique prestando atenção nos padrões que o mundo tem incentivado, naquilo que funciona para o ciclano, para o beltrano. É óbvio que a gente vai ter referências. E ter referências é bom. O problema é quando as referências elas fazem com que você se torne apenas um imitador das pessoas. Enquanto a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz que nós precisamos imitar Cristo. E Cristo, ele é o nosso maior exemplo quando a gente se trata de devocional. Ele era um devoto. Ele estava sempre na presença do Pai, entregue, derramado. Mas ele não usava um livrinho para fazer isso. Agora, se você quiser usar, que seu livro ele seja apenas o seu facilitador. Para finalizar hoje, eu quero orar por você e com você, pela sua devoção, pela sua entrega ao Senhor, e para que você possa se render cada dia mais na presença dele. Senhor Deus, nós te rogamos em nome de Jesus, para que nesse momento a pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai, ela seja tocada pelo Espírito Santo do Senhor, e que em nome de Jesus ela possa se render diante da tua presença, Pai. Ela possa aprender a fazer o melhor devocional da vida dela, no tempo que ela tem, com as ferramentas que ela dispõe, com aquilo que o Senhor deseja que ela abra diante de ti, Senhor. E que à medida que ela se abrir para ti, o coração dessa pessoa seja sondado pelo teu Espírito Santo e que ela não se torne dependente de homens, de padrões e de métodos, mas que ela se torne cada dia mais cheia e mais dependente do Espírito Santo de Deus. E que essa vida, Senhor, que está assistindo esse vídeo, seja plenamente, profundamente tocada pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu oro por você, eu desejo que você tenha uma vida totalmente devocional, intencional e achegada ao Espírito Santo de Deus. E que esse vídeo ele possa ter feito sentido para você esclarecer as suas dúvidas sobre isso. E caso você tenha mais dúvidas também sobre esse assunto, pode colocar aqui nos comentários. Nos ajude curtindo e compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal, para que a gente possa compartilhar mais assuntos nessa comunidade de fé e teologia. Um beijo!